Ao mesmo tempo que Deus olha para nós e fala assim: eu te separei para viver o reino. E parece insuportável você viver em função da sua própria vida e deixar sempre Deus e o reino em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Não importa o reino de Deus e não a construção de um reino pessoal. Irmãos, nada trouxemos desse mundo e é certo, nada levaremos dele. Se você se olhar e falar assim: faltou eu priorizar o reino, faltou eu botar Deus como prioridade na minha vida. O que faltou em 2022 foi, mesmo sem vontade, eu fazer algo que tocasse o coração de Deus, para que a vontade verdadeira viesse. Meus irmãos, olha, fazendo um balanço de 2022, como é bom a gente olhar para esse ano que entra. E queremos aqui, como Igreja do Senhor, desejar a você um feliz ano novo. Que o Senhor possa continuar suprindo tuas necessidades, que cada vez mais a bondade e a misericórdia do Senhor te persigam todos esses dias de 2023. Olha, feliz ano novo! Problemas que tivemos no decorrer de 2022, algumas coisas sucederam e a gente chega às vezes no final do ano com aquela sensação que planejamos muito e evoluímos pouco e alcançamos quase que nada. Para alguns talvez a certeza de que a coisa não foi muito bem é quando ele olha então para a sua vida num todo, para aquilo que adquiriu, conquistou, e percebe que talvez a conta esteja um pouco em déficit. O apóstolo Paulo, ele tinha a oportunidade de pregar a guarda romana, ele declara isso nesse mesmo capítulo. E a forma como ele pregava o evangelho motivava tantos outros para que, com ousadia, até porque Deus não nos deu espírito de covardia, com ousadia outros pregassem e fizessem isso com coragem e com mais zelo. A presença de Paulo em Roma fez com que muita gente tentasse superá-lo. Existia uma competitividade para pregar, para proclamar. Sabe aquela coisa que é deflagrada assim? Está aberta a temporada de pregação. Eu quero ver como você vai pregar, quantos tu vai ganhar, como é que vai ser a tua vida. A partir de agora, eu quero ver como é que você vai suceder. Eles iam contabilizando e iam fazendo um balanço e olhando, olha, eu estou ruim, esse me passou, tu está à frente. Existia ainda no meio dos irmãos essa retrospectiva. Mas Paulo chega aqui preso, ele olha para a sua vida e ele vê que foi perseguido em Damasco, ele vê que foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, chamado de tagarela, chega em Malta, uma víbora pica a sua mão. Quantos naufrágios, quantos problemas, quantos açoites, quantas prisões. E em meio a tudo isso, agora preso, vendo o evangelho explodindo, Paulo para e ele diz assim: irmãos, olhando para isso tudo que me aconteceu, o evangelho está crescendo de vento em polpa. A coisa está indo muito bem. Mas espera aí, apóstolo Paulo, você está preso. Você está impedido de fazer a obra. Você está dentro de um cárcere. Você está passando por momentos dificílimos. Você não sabe nem se vai sair daí, nem quando. Ele olha para a sua vida, faz um balanço. Sabe por quê? Em primeiro lugar, igreja, o apóstolo Paulo tinha a convicção de que o que regia a sua vida era a soberania divina. E nunca a sua vida fora obra do acaso. Que convicção! Em Filipenses 1,12 ele fala, sabe, irmãos, que tudo que me aconteceu está servindo para o progresso do evangelho. Tinha uma obra, e não era do acaso.
A gente olha para a nossa vida e a gente tende a ser dirigido pelos olhos ou pelas circunstâncias. E ficamos esquecidos de que o Senhor, o soberano, Ele permite muita coisa, mas não é para nos paralisar, é para que o Evangelho prospere, cresça. É o famoso importa que ele cresça e que eu diminua. É o momento que o apóstolo Paulo olha para a sua vida e ele vê que confiar em Deus, apesar das circunstâncias, não é uma tarefa muito fácil. Confiar em Deus quando tem emprego, quando tem saúde, quando os filhos estão todos servindo ao Senhor, quando a gente consegue fazer viagens magníficas, comer comidas maravilhosas, é muito fácil, irmãos. Mas quando chegam os açoites, as prisões, as calúnias, as víboras, e às vezes nós estamos cercados por víboras. Quando chegam as injustiças, a gente fica assim, será que minha vida é obra do acaso ou será que o soberano ainda está controlando alguma coisa dentro de mim? E na verdade, a gente olha para a palavra de Deus e começa a perceber um apóstolo Paulo que ele não é movido por circunstâncias ao seu redor, não. Ele tem a convicção que um soberano atua, que pode vir açoite, prisão, calúnia, ser chamado do que for, passar pelo que for. Ele olha para o Evangelho crescendo e a igreja prosperando e ele fala, tem servido de propósito, porque o soberano está à frente da minha vida, de tudo e de todos. É importante a gente fazer um balanço, mas temos convicção de que o controle divino, a soberania do Senhor não vai nos isentar de passar por tribulações. Ao contrário, no mundo tereis, mas tende. Nós precisamos definir quem é o Senhor na nossa vida, mas não pintar apenas como um Deus soberano, para que na hora da adversidade a gente vire as costas para Ele. Eu dizia, ainda pela manhã, com alguns pastores aqui na igreja, numa reunião, irmãos, é inacreditável a quantidade de pessoas que saem da igreja, largam o Evangelho, viram as costas para o Senhor, porque tiveram uma decepção. Você imagina se o apóstolo Paulo parasse por decepção? Teve um momento que o apóstolo Paulo foi rejeitado pelo próprio Deus. Você quer mais? Eu vou contar só uma na vida do apóstolo Paulo. Deus vira para ele e fala assim, sai da igreja. Aí o pessoal não sabia como ia falar com ele, aí ele chega para a igreja e fala assim, ó, Deus já falou comigo que é a hora de eu sair. E ele com muito amor, carinho, entusiasmo, fazendo a obra. No momento que ele sai, irmãos, a igreja tem paz e prospera. Aconteceu com o apóstolo Paulo. Era para o apóstolo Paulo falar assim, peraí Deus, eu estava lá, fazendo a tua obra, o Senhor manda eu sair, e quando eu saio, aí que o negócio acontece. Como é que é isso? A confiança na soberania de Deus vai muito além daquilo que a gente possa sofrer ou imaginar. Sabe por quê? As mazelas, os roubos, os acidentes, as doenças, as calamidades não podem paralisar a vida do servo do Senhor. Ao contrário, deve abrir portas para que esse evangelho chegue àqueles talvez que você pense que são inatingíveis, inalcançáveis. O apóstolo Paulo, com tremenda convicção, ele vê que Deus está no controle de tudo, até quando Deus fala, sai, e a igreja prospera. Imagina se ele continuasse, irmãos, a igreja ia ficar minguando. A igreja ia ficar minguando. Mas ele ouve, obedece. Por quê? Ele crê num Deus soberano. E não é porque Paulo estava lá ou estava fora de lá, mas a obediência do apóstolo ao Senhor é que faz o evangelho crescer. Esse é o X da questão, a confiança, a dependência dele no Senhor. Em outras palavras, quando nós estamos passando por sofrimentos, parece que as nossas convicções desmoronam. Parece que o Deus soberano foge. E aí, não tem mais dádiva na dor. Não tem mais beleza para nós.
não tem mais entusiasmo para fazer a obra do Senhor. Como é que eu vou fazer a obra se o marido me largou? Como é que eu vou fazer a obra se eu não tenho trabalho? Como é que eu vou servir a Deus se eu percebo que há uma doença? Irmãos, e quando a doença bate, a gente fica tão debilitados. Quando as perdas assolam. Mas eu quero insistir com você na ideia de entender que a soberania de Deus fala por si só, porque muitos se perdem no curso desse processo tentando entender o que Deus está fazendo. Irmão, para com isso, você não vai entender. Soberania é o suficiente para você confiar. Amém? Tem coisas que você não adianta querer entender, é confiar, depender que o mais Ele fará. Pastor, eu queria entender por que não vai, meu irmão. Ah, pastor, mas eu queria uma explicação. Não tem. Olha para a vida de Jó, meus irmãos. Pergunta para Jó assim, por que tu sofreu, Jó? Eu acho que nem Jó até hoje descobriu, nem eu, lendo a Bíblia 500 vezes. Por que tu passou por isso, Jó? Deus te elogia, e depois de um elogio, tu passa por isso, Jó? Eu só sei que lá no final, no capítulo 42, no finalzinho, ele fala, eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem, sem que houvesse nenhuma teofania. A Bíblia não dá indício de nenhuma manifestação física de Deus, mas as nossas experiências com o Senhor em meio à dor, à tribulação, à dificuldade que nos faz acreditar na sua soberania, que nós não somos obra do acaso, há um plano em curso, mesmo com perdas em 2022, mesmo com doenças em 2022, mesmo com furtos e roubos que tivemos em 2022, mesmo com tantas dificuldades. Billy Graham dizia uma coisa interessante, ele falava assim, a mão de Deus nunca escorrega. Frase do Billy Graham, a mão de Deus nunca escorrega, Ele nunca comete um erro, cada movimento seu é para o nosso próprio bem, para que o final seja um final feliz. Por isso que os pensamentos de Deus para comigo e contigo são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Quando a gente entende isso, meus queridos irmãos, nós vamos perceber então que a vida de um crente não está à deriva, não está ao acaso, não. O rei Nabucodonosor reconheceu isso. Ele fala, o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir um entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são para ele reputados como nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Confia no Senhor, faça um balanço da tua vida olhando para trás, mas não deixe que circunstâncias, pessoas te desmotivem a fazer aquilo que o Senhor te confiou. Porque o apóstolo Paulo, fazendo um balanço da vida, ele fala, nada disso vai me paralisar. Segundo momento, independente da motivação, aproveite as oportunidades com alegria. Independente da motivação. Às vezes, a gente olha para a Bíblia e não entende o que Deus quer falar conosco. Filipenses 1,18 diz assim, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Agora, qual era a motivação desse povo? A palavra, ela é muito mais importante do que o obreiro. Paulo não enfatiza as suas algemas, os seus açoites. Paulo não está enfatizando as dificuldades que teve, mas ele enfatiza que o evangelho está crescendo.
Paulo olha para o sofrimento como uma abertura para o evangelho, ao ponto dele falar, olha, tem uns que estão pregando a Cristo por inveja, outros por ambição, outros por rivalidade. Olha que motivações difíceis. E ele ainda fala assim em Filipenses 1, se você for ler de 12 a 18, alguns por motivações até egoístas. Motivações erradas, irmãos. Mas ele fala assim, importa é que esse evangelho está sendo proclamado. Tem gente que fala assim, eu vou esperar Deus me tocar para eu fazer alguma coisa. Irmão, você não vai fazer nunca. Quem tem experiência com Cristo, quem tem DNA espiritual do céu, você já nasce com predispositivo. E a oportunidade está sempre na tua porta. Eu vou repetir isso. Quem nasce de novo, olha só, quem nasce de novo já tem DNA espiritual que o capacita a fazer a obra de Deus, porque a oportunidade já está na sua porta. Não há desculpas. É a mesma coisa do perdão. Pastor, eu acho curioso essa história do perdão. Tem gente que fala assim, eu perdoei, mas não perdoa não, irmão. Se eu pudesse, sabe? É quando essa pessoa cai, ele não disse, falei, olha aí, justiça divina. Mas eu perdoei. Mas também tem um público, esse negócio, esse sentimentalismo é uma coisa interessante. Porque tem um público que fala assim, pastor, eu estou esperando Deus botar no meu coração perdão. Ainda não veio, não. Irmão, vou te dar uma dica. Tenha ações de perdão, que o sentimento venha a reboque. Entendeu isso? Não espere o sentimento vir para você agir. Tenha ações de perdão. Porque nas ações, quer ver uma ação de perdão? Ore pela pessoa. Irmão, como é difícil orar para quem te magoou. Dá vontade até de fazer uma oração assim de precatório. Senhor, Tu és o Deus da minha justiça. Vede aí, contempla o sofrimento do teu servo e da tua serva, e age, Deus, de maneira implacável. Não dá vontade, irmão? Dá vontade. Dá vontade, irmãos. Mas tem ações que os sentimentos virão. Nós temos uma igreja que está, eu queria sentir, parece que a emoção hoje fala mais alto, e quando a emoção está falando mais alto, meu irmão, do que a razão, do que a palavra de Deus, você vai ficar paralisado. Hoje está tudo no campo do emocional. Guerra política, tudo campo do emocional. Amor, ódio, tudo no campo do emocional. E devido ao emocional estar muito aflorado, as pessoas não conseguem enxergar o óbvio. Verdades que estão debaixo do seu nariz cegam porque a emoção está gritando, falando mais alto. O apóstolo Paulo sabia que a motivação nem sempre estava boa, mas ele fala assim, está crescendo, o evangelho está prosperando, sabe por quê? A ação está correta. Sabe, não espere que venha o aperto na tua vida para você ter ações contundentes em 2023. Não espere que venha a ruína na tua vida para a partir daí você fazer alguma coisa. Outro dia a irmã entrou no gabinete e falou assim, pastor, falei com esse camarada, não faz nada dentro de casa, pastor. Não bota um prego no sabonete. Eu falei, irmão, o que está vendo? Ela falou assim, pastor, não tem um ventilador, aquele que você liga, aí ele tem uma parte ali, ele tem que ter assim, uma folga para ele poder girar. Mas a folga, quando você vai ligar o ventilador, parece uma aeronave que vai decolar e cair na nossa cabeça na sala. A folga ficou muito grande com o tempo. Aí eu vinha falando com ele para consertar, sabe o que ele falou, pastor? Já vou. Aí eu comecei a insistir, que está calor, a gente quer ligar o ventilador e não consegue. Sabe o que ele fez agora, pastor? Interditou o botão para não ligar mais o ventilador, incapaz de ligar o ventilador. Ainda diz assim, está resolvido. Ventilador não vai machucar mais ninguém. Pastor, como é que a gente convive com um negócio desse? Meu irmão, não esperem que as coisas cheguem a um ponto na sua vida que só um milagre do Senhor.
Tem gente que o problema está à porta. Você hoje tem condições de resolver. Vai empurrando com a barriga, vai deixando. Daqui a pouco chega lá no gabinete pastoral falando: pastor, minha esposa já me largou. Fala: meu irmão, você está 20 anos semeando isso. Não deixe que as coisas cheguem ao ponto de ser um milagre. Não deixe que a dor chegue na sua casa. Não deixe que noites frias intermináveis cheguem à sua vida para você ter uma ação que agrade ao Senhor. O tempo de realizar a obra do Senhor chegou. Está na tua porta. Não adianta reclamar que não tem recurso, ninguém me apoia. Já viu o vitimismo? Ninguém me apoia. Porque eu fui lá na igreja, fui falar com o pastor. Ele disse: meu dom é cantar. Até hoje eu só cantei no chuveiro. Ninguém me chamou para nada. Ninguém nada. Irmão, não fique dizendo que não tem dinheiro. Não fique dando desculpa dizendo que ninguém te apoia, ninguém está contigo. Por quê? Aí fica assim às vezes: eu tenho que me preparar. E eu abro um parênteses aqui. Irmão, preparo para fazer a obra de Deus é sempre bem-vindo. Mas tem momentos que não tem preparo, não. É com ousadia, abrir a voz, a oportunidade está à tua frente. É você declarar a Cristo, falar: tem solução. Se você olha para a vida de Moisés, o que deu de desculpa, meu irmão, Moisés era, primeiro, eu não sou capaz. Eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Eu sou pesado de língua. Eu vou mandar um linguarudo para ir contigo. Chamarão aí. Eu vou mandar um agora. Eu vou dar... agora chega lá, aí eu faço o quê? Parece uma criança mimada, puxando para trás. A gente olha para a vida de Isaías, começa a falar: Deus, aqui o negócio está feio. Aqui é todo mundo boca suja. O povão também aqui não está para trás, não. Eu habito no meio de um povo de quê? Aí arruma logo uma tenaz, purifica o lábio de todo mundo. Aí Deus dá uma assim para ele: e agora? A quem enviarei? Como é que vai ser isso? Aí eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Irmãos, a gente toda hora quer uma desculpa: eu não tenho tempo, eu estou com dificuldade, aquelas desculpas mais esfarrapadas possíveis. E a gente não consegue perceber que mesmo não tendo a motivação ideal, é preciso fazer, é isso. O evangelho precisa ser proclamado. A obra de Deus precisa ser feita por intermédio da tua vida. E a gente está sempre olhando para nós, se achando imperfeito e limitado. O pessoal vê aqui da profissão de fé. Aí eu vejo os irmãos subindo aqui na frente de todo mundo, Aí vai pegar um microfone, tranquilo. Sim. Irmãos, não tem uma vez que eu não fique tenso quando eu venho para aqui, não. Eu vou preparar um sermão, fico assim: Senhor, eu oro. Irmãos, dá um frizinho aqui. Deus, a dependência é do Senhor. Eu estou sendo sincero com os irmãos. Não tem uma vez que não dá uma coisa assim. Eu gosto de botar o ar aqui assim, então, que congela, mesmo quem me conhece sabe disso. Quando eu saio daqui, minha mão já está igual uma pedra de gelo. Mas ai de mim se não proclamar essa palavra. Ai de mim. E a gente está desacreditando disso. A gente está sempre falando, Isaías mesmo, Quem deu crédito à nossa pregação? Olha só. Eu vou lá falar, eu cansei de falar lá, mas não me ouve. Quem deu crédito à nossa pregação? Irmão, coloca uma coisa na tua cabeça: o teu papel é proclamar tempo fora de tempo. O evangelho, a palavra grega é dínamos, é dinamite. Sabe o que ela é? Ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder não está em você, o poder é de Deus. Quem faz a obra do convencimento não é você, é o Espírito Santo de Deus. Por isso você vai ver um sermão rebuscado. Vamos falar de Langston, vamos falar de Berkhoff, vamos falar de Bultmann, vamos falar, enfim, de Barclay. Aí chegou outro aqui e falou: vou falar de Bíblia, o Evangelho Jesus salva. 50 decisões por Cristo. O outro que citou 500 teólogos, nenhuma decisão. Você sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus, não é do homem, não.
Por isso o apóstolo Paulo dizia assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, dínamos, dinamite. E essa dinamite, meu irmão, você tem uma dinamite. Eu estou quase chamando cada cristão de terrorista. Você tem uma dinamite que você leva esse evangelho, aonde esse evangelho chega, ele dinamita, ele quebra coração, ele muda a realidade, ele muda a sociedade, ele muda o ser humano. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não importa se a motivação está certa, eles estão tentando, estão fazendo, e o evangelho está crescendo. Por quê? Quem está operando é o Senhor. E cabe a nós apenas fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo dizia: não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? Poder. Há uma potência na minha e na sua mão que ultrapassa barreiras geográficas, que ultrapassa corações mais petrificados possíveis, que ultrapassa a religião. Há um poder conferido a mim e a você. Como você usou esse poder em 2022? Escondeu? Agente secreto do reino de Deus. Por último, o progresso do reino de Deus é melhor do que conquistas pessoais. Olha o verso 14. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor, pela minha prisão, ou seja, a prisão de Paulo motivou esses irmãos, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A prisão de Paulo foi o estopim para que outros fossem motivados a fazer a obra do Senhor. O progresso do reino de Deus é muito melhor do que qualquer conquista pessoal. Nós somos uma geração que a gente está se regozijando nas conquistas pessoais e desvalorizando o progresso do reino de Deus. A igreja, se você for ver o livro de Atos, quanto mais perseguida, mais ela crescia. Mais ela crescia. A igreja crescia geograficamente, a igreja crescia diariamente. E iam acrescentando os que iam sendo salvos. Sabe por quê? O próprio Jesus fala: o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, vocês, judeus, fariseus, publicanos, zelotes, herodianos, essênios, vocês iam estar lutando aí como partidarismo, atrás de uma política, para achar um libertador. Mas o reino de Deus é uma coisa que está sempre em expansão. Eu fico olhando para o universo, e dizem os cientistas, quando você olha para o universo que você vê hoje, talvez seja de 20 milhões de anos atrás. Hoje o planeta está em expansão, mas há um período que ele encolhe, há um efeito sanfona na vida. Só que o reino de Deus só expande. E sabe como é que ele expande? Quando a tua influência, quando o teu DNA, quando as tuas motivações pessoais passam a ser segundo plano, e as coisas do reino são buscadas em primeiro lugar. Eu acho curioso isso. A Bíblia diz que o buscar o reino em primeiro é que Deus acrescenta todas as demais coisas. A gente faz exatamente o contrário, irmãos. A gente quer buscar todas as coisas. E se sobrar tempo, bota o reino nessa aí também.
O que traz alegria na nossa vida é servir ao reino. O que traz a verdadeira alegria à nossa vida é servir pessoas. O que traz paz, regozijo, é você olhar e falar: eu sirvo ao meu Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo dizia assim: de sorte que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé. Quando o reino está em primeiro lugar, você pode ter certeza que você não vai ter necessidade de nada, porque a gente tem convicção que nada pertence aos súditos, tudo pertence ao rei. Diploma pertence ao rei, carro pertence ao rei, dispensa pertence ao rei, conta bancária pertence ao rei. E como bons mordomos do reino de Deus, nós vamos agir com muito mais liberalidade. A gente vai parar de egoísmo. A gente vai priorizar o outro. A gente vai dizer: eu estou fazendo isso porque você é mais importante do que eu, porque a Bíblia fala: cada um considere o outro superior a si mesmo. O apóstolo Paulo sabia disso, sabe? Ele começa a trabalhar isso na sua vida. O verdadeiro alvo do apóstolo Paulo era o reino, a expansão das coisas divinas. E hoje, quando começa uma crise conjugal, a gente não consegue suportar um outro, sabe por quê? A gente diz assim: conviver com esse ser é insuportável. Ao mesmo tempo que Deus olha para nós e fala assim: eu te separei para viver o reino. E parece insuportável você viver em função da sua própria vida. E deixar sempre Deus e o reino em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Não importa o reino de Deus, e não a construção de um reino pessoal. Irmãos, nada trouxemos desse mundo, e é certo, nada levaremos dele. O que você está buscando para 2023? Você tem falta de algo? O que te faltou em 2022? Você chega fazendo esse balanço, você olha e pensa assim: o que me faltou em 2022? E nesse balanço, se você se olhar e falar assim: faltou eu priorizar o reino. Faltou eu botar Deus como prioridade na minha vida. O que faltou em 2022 foi, mesmo sem vontade, eu fazer algo que tocasse o coração de Deus, para que a vontade verdadeira viesse. O que me faltou em 2022 foi olhar para a minha vida e falar: eu perdi tanto, eu passei tantos dramas em 2022, mas eu olho ao meu redor: fulano frutificou, esse foi salvo, esse foi liberto, esse casamento foi restaurado, essa família foi alcançada. Sabe por quê? Apesar de todas as perdas que eu tive, o evangelho está crescendo, atingindo aquilo que eu nunca imaginei. Eu quero concluir falando uma coisa para você. O apóstolo Paulo, nesse balanço da vida, ele nunca, apesar de estar preso, se sentiu um prisioneiro de Roma. Não. Ele nunca se viu algemado por César. Não. Ele nunca viu sua vida entregue ao acaso. Ele nunca esperou sentimentalismo. Ele falou: faça, faça, tempo e fora de tempo. Ele nunca priorizou a sua própria vida, mas as coisas do reino em primeiro lugar. E tudo que sucedia com ele nunca o desmotivava, ao contrário, era a convicção de que pelo seu sofrimento o reino de Deus crescia, o Senhor estava sendo exaltado.
Como é que você quer viver em 2023? É para o trabalho? Apenas para a tua família? Apenas para projetos pessoais? Na superficialidade de relacionamento com Deus? Com orações mecanicistas? Com leituras da palavra relâmpago? Ou será que você realmente é um prisioneiro pela soberana obra de Cristo Jesus? E o apóstolo Paulo dizia: em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da sua glória, do seu reino. Curve a sua cabeça. Ora a Deus, faça um balanço assim: Deus, o ano está acabando. O ano está acabando. As coisas que sucederam comigo estão acontecendo para o meu crescimento, ou para o crescimento do Evangelho do Teu Reino. Tudo que sucedeu comigo em 2022, todas as perdas, todas as dificuldades, todas as lutas, todas as doenças, todas as portas que se fecharam, todas as calúnias, todas as injustiças, tudo que eu vivi em 2022 serviu para o crescimento do Teu Evangelho? Ou será, Deus, que eu levei um 2022 para o meu louvor, para a minha própria glória, preocupado com a família, preocupado com o que está ao meu redor, e deixei a desejar diante de tantas as oportunidades? Esperei o sentimento não veio. Eu paralisei, desanimei. Mas nessa noite eu ouço uma palavra que vai me levar a grandes projetos em 2023. E haja o que houver, Senhor, as perdas, dificuldades que eu passarei, uma coisa eu não abro mão, é de olhar para a minha dor e verificar que o Evangelho está frutificando em meio a ela, porque eu nasci para Te servir, eu fui gerado, eu tenho um DNA espiritual que é para o louvor do Teu nome, e eu quero ir para 2023 falando: Deus, haja o que houver. A minha alegria é ver o Teu reino, a minha alegria é ver milagre acontecendo, a minha alegria é ver transformação, a minha alegria é ver salvação. Não importa, Deus, se eu estou preso, não importa, Deus, as tribulações, não importa as limitações, importa que Teu reino está sendo expandido. Quantos querem, juntamente com esse pastor, fazer um projeto de vida para 2023, dizendo: eu vou viver o reino de Deus, porque antes, tudo que aconteceu comigo em 2022, eu quero levar para 2023 dizendo: o reino de Deus está sendo estabelecido por intermédio da minha vida. Me ajuda, Senhor, a viver isso. Eu quero pedir uma coisa genuinamente a você. Você que deseja nesse momento fazer essa oração dizendo: Pai, eu perdi tanta coisa, vivi tanta coisa, mas eu quero viver para o Teu louvor, eu quero viver para a Tua glória, eu quero fazer algo que toque no Teu coração. Importa que o Senhor cresça. Eu quero, Deus, juntamente com o pastor, orar e pedir toda a bagagem de 2022. Eu quero entrar em 2023 dizendo: o reino de Deus vai ser estabelecido na minha vida como nunca visto antes. Tudo vai cooperar para que o poder de Deus se manifeste, para que vidas sejam alcançadas, para que esse evangelho chegue a toda criatura. Você quer orar? É o teu desejo? Eu quero te pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou estar orando. Isso, é o teu desejo. Falar: Deus, eu preciso, eu quero. Amém. Eu vou orar. Senhor, nós queremos colocar a Tua igreja, que viveu momentos tão difíceis, mas que faz uma retrospectiva de vida,
e consegue observar que a dor, o sofrimento e a dificuldade os levaram para que esse evangelho alcançasse tantos outros. Importa, Deus, que o teu reino seja estabelecido. Cria em nós, Deus, aquela cultura de vivermos para o teu louvor, como o apóstolo Paulo, de sermos prisioneiros de Cristo, de vivermos não como prisioneiros de César num cárcere, não do inimigo, mas prisioneiros de Cristo, usando tudo que o Senhor nos deu para o louvor, adoração e glória do seu nome. Pai, nós estamos findando o ano, mas queremos fazer um balanço e dizendo que venha 2023 e que possamos render frutos dignos. Nos ajuda nas nossas fraquezas, pois queremos te servir melhor. Por isso oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, igreja de pé.